Wagner Moura celebrou a chegada de seus 50 anos neste sábado, 27, e recebeu uma homenagem especial que emocionou os fãs. Em meio às comemorações, o ator Lázaro Ramos recorreu às redes sociais para celebrar a data, destacando a conexão de longa data que mantém com o amigo. Para marcar o momento, o marido de Thaís Araújo compartilhou uma série de fotos antigas ao lado de Wagner, ilustrando a trajetória de companheirismo entre os dois. "Hoje é aniversário do meu irmão", iniciou Lázaro na legenda. "E não só pelo artista gigante que ele é, mas pela pessoa que ele escolheu ser ao longo do caminho", completou, convidando seus seguidores a enviarem mensagens de carinho ao aniversariante. A amizade entre Lázaro Ramos e Wagner Moura é antiga e sólida. Ainda jovens e repletos de sonhos, eles se conheceram nos bastidores do teatro amador, onde descobriram uma profunda afinidade artística e pessoal. A cumplicidade foi imediata. Os dois passaram a dividir não apenas os palcos, mas também as dificuldades do início de carreira, moradias improvisadas e as constantes viagens de ônibus para testes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Hoje, mesmo com as agendas lotadas e a rotina de Wagner, que reside parte do tempo no exterior devido aos seus projetos em Hollywood, a distância física não parece afetar a intensidade desse vínculo fraterno. A homenagem de Lázaro reforça que, apesar do sucesso e dos caminhos trilhados, a parceria construída na juventude permanece intacta. É fascinante observar como a vida, quando olhamos através das lentes do tempo, parece um roteiro muito bem escrito, quase como se o destino tivesse desenhado cada passo de figuras tão ímpares quanto Wagner Moura e Lázaro Ramos. Ao ver essa homenagem do Lázaro pelos 50 anos do Wagner, é impossível não ser transportado para aquela Bahia fervilhante de criatividade dos anos 90, onde tudo começou. Estamos falando aqui do Wagner Moura baiano de Rodelas, que iniciou sua jornada lá no Teatro Universitário da Universidade Federal da Bahia, um celeiro de talentos que sem dúvida mudou a cara da cultura brasileira. Ele, que começou no jornalismo e na música com a banda Sua Mãe, encontrou no palco um lugar que, convenhamos, o mundo acabou se tornando pequeno demais para conter. E o Lázaro, esse outro gigante, que também veio das entranhas do bando de teatro Olodum, um grupo que não apenas formou atores, mas forjou uma identidade cultural brasileira potente e necessária. Quando Lázaro fala desse aniversário de 50 anos, ele não está apenas celebrando um amigo, ele está celebrando uma testemunha ocular de sua própria existência. A trajetória desses dois é quase um espelho invertido. Ambos saíram da Bahia com a mala cheia de sonhos e muito pouco dinheiro, enfrentando aquele início de carreira que todo artista conhece bem, com testes intermináveis, dormindo em sofás de conhecidos e dividindo o último pedaço de pão. Lembro-me sempre de ler sobre como eles dividiam casas e dificuldades, e isso me faz pensar em como a fama, que muitas vezes é vista como um divisor de águas, para ele serviu apenas como um pano de fundo para algo que já existia. É uma conexão que precede o sucesso estrondoso de Wagner como Capitão Nascimento em Tropa de Elite, que o colocou em um patamar de reconhecimento nacional quase instantâneo, e que também precede a ascensão meteórica do Lázaro, que com seu carisma e versatilidade, se tornou uma figura central na teledramaturgia e no cinema nacional. Curioso notar que enquanto Wagner seguiu um caminho de exploração intensa de personagens complexos, mergulhando fundo em figuras históricas como Pablo Escobar na série Narcos, o que o levou a um prestígio internacional pouquíssimas vezes alcançado por atores brasileiros, o Lázaro construiu uma carreira que se ramificou também para a direção e a escrita, tornando-se uma voz política e social fundamental no Brasil. Eles trilharam caminhos distintos na forma de expressão, mas mantiveram a mesma essência. A amizade deles, documentada agora por fotos que parecem saídas de um baú de tesouros, mostra dois jovens que ainda não sabiam que seriam os rostos mais conhecidos do Brasil, mas que já tinham a clareza de que não fariam essa jornada sozinhos. Esse tipo de vínculo é raro, especialmente no meio como o do entretenimento, onde as agendas, as pressões, os egos e as distâncias geográficas tendem a atrofiar qualquer relacionamento que não seja cultivado com uma dedicação quase teimosa. O que me chama a atenção, e que acredito ser o ponto central dessa notícia, é a constância. Ver o Wagner Moura chegando aos 50 anos é um marco de maturidade para um artista que sempre pareceu ter uma alma velha, alguém que transita entre a intensidade visceral e uma introspecção quase silenciosa. Ele mudou, é óbvio. O jovem jornalista que queria apenas contar histórias se tornou um cineasta, um homem que dirige e protagoniza projetos que questionam a realidade. E o Lázaro, por sua vez, também se transformou, tornando-se essa figura que transita com a mesma elegância pelo entretenimento popular e pela crítica social profunda. O que se repete é a base.
O que se repete é o apoio. É como se, em um mundo que exige que eles sejam sempre novos, sempre globais, sempre em alta, o fato de serem o irmão um do outro fosse o único terreno firme onde eles ainda conseguem pisar. Eu particularmente acho que a televisão e o cinema brasileiro devem muito a essa geração de atores baianos. Eles não apenas elevaram o nível da interpretação, trazendo uma verdade que muitas vezes faltava nas produções mais polidas, mas eles também trouxeram uma humanidade que só quem viveu a realidade das ruas de Salvador, com todas as suas contradições e cores, consegue entregar. Na minha visão, a televisão brasileira viveu um momento de ouro quando eles começaram a ocupar os horários nobres, trazendo uma diversidade que não era apenas estética, mas de pensamento. Ver essa amizade persistir, mesmo com Wagner passando longas temporadas gravando em Los Angeles ou em outros cantos do mundo, é um lembrete poderoso de que o sucesso não precisa ser sinônimo de isolamento. Há algo de muito honesto na fala do Lázaro quando ele diz que celebra não o artista, mas a pessoa que o Wagner escolheu ser. É um elogio que vai muito além de qualquer prêmio ou bilheteria. Em uma indústria que muitas vezes engole o caráter em nome da visibilidade, ver dois homens dessa envergadura se reverenciarem pelo caráter é um alento. Isso mostra que, independentemente do que o futuro reserva para eles, a essência do que foi construído lá atrás, naquelas viagens de ônibus e nos palcos mambembes, é o que realmente define quem eles são hoje. Eu diria que essa celebração de 50 anos é, na verdade, uma celebração de uma vida bem vivida, de uma amizade que sobreviveu à prova de fogo da fama e que se mantém como um porto seguro. É raro ver, mas é bonito de acompanhar. E para quem admira o trabalho deles, é quase como se fossemos convidados a também celebrar esse meio século de um talento que, felizmente, continua nos presenteando com atuações e histórias inesquecíveis. Que venham outros 50 porque, para o público, o Wagner Moura e o Lázaro Ramos são muito mais do que colegas de profissão. São parte da nossa própria história afetiva, e vê-los juntos, celebrando a vida, nos faz sentir, de alguma forma, parte desse círculo de amizade.